Você já imaginou que o remédio que você toma todo dia para melhorar pode ser justamente o que está te fazendo piorar? Pois é, muita gente com mais de 60 anos vive cansada, com tontura, esquecendo nomes, tropeçando sem motivo, e acha que isso é da idade. Mas e se eu te dissesse que isso pode estar vindo de uma combinação perigosa de remédios que ninguém te avisou que era perigosa? Tem medicamentos que, quando misturados, viram uma bomba silenciosa. Eles mexem com sua memória, com seu equilíbrio, com seus rins e até com seu coração. E o pior, às vezes quem prescreve nem sabe que você já toma outro, porque um foi o cardiologista que passou, o outro foi o ortopedista e o terceiro você pegou na farmácia porque ajuda a dormir. Nesse vídeo, você vai descobrir quais são as combinações mais perigosas para quem tem mais de 60 e, mais importante, como se proteger. Essa é uma conversa séria, porque não se trata só de remédios, se trata da sua independência, da sua lucidez e da sua vida. Depois dos 60, é comum tomar vários medicamentos ao mesmo tempo: pressão, colesterol, dor, ansiedade, sono, inflamação, cada um com uma função. O problema começa quando esses remédios, mesmo sendo seguros, se misturam dentro do corpo. E aí, o que era para ajudar, começa a atrapalhar, silenciosamente. Hoje, você vai entender 5 dessas combinações perigosas, com exemplos reais e simples para ficar fácil de identificar. E já vamos direto para o primeiro caso, que é muito mais comum do que parece. A mistura entre remédios para dormir e remédios para ansiedade pode parecer inofensiva, afinal, ambos ajudam a relaxar, não é? Mas quando usados juntos, podem deixar seu cérebro lento, confuso e o corpo instável. Isso significa mais esquecimento, mais riscos de quedas e mais chances de acordar no meio da madrugada sem entender onde está. Esses medicamentos, como o diazepam, clonazepam e outros da mesma família, têm um efeito sedativo. E quando você soma 2 sedativos, o cérebro entra numa espécie de neblina. Você continua funcionando, mas sem clareza. Tem gente que levanta de noite para ir ao banheiro e cai. Outros passam um dia sonolento, com dificuldade de lembrar onde deixaram as chaves ou o que iam fazer. E muitas vezes culpam a idade, quando na verdade é só o remédio agindo errado. Agora vamos falar de um outro problema bem sério: anti-inflamatórios e remédios para pressão alta. Ibuprofeno, diclofenaco, naproxeno, muita gente usa para dor na coluna, nos joelhos, nas articulações. Só que esses mesmos remédios, quando combinados com medicamentos como losartana ou enalapril, podem afetar os rins. Isso mesmo. Em vez de ajudar, eles podem sabotar sua pressão e ainda causar retenção de líquidos, inchaços, fraqueza. Tem gente que começa a se sentir mais cansada, mais pesada, com tontura ao levantar e acha que é só o corpo cansando com a idade. Mas não é, é sobrecarga nos rins. E isso pode levar com o tempo até a um quadro de insuficiência renal. Essas são só 2 combinações. Mas já dá para perceber o risco que existe quando os medicamentos se cruzam sem cuidado. Agora, me responde, alguém já revisou tudo que você toma? Com atenção, porque é isso que pode estar faltando para a sua saúde voltar a andar no caminho certo. A gente está falando sobre algo muito sério. Como a combinação errada de remédios pode estar afetando seu corpo, sua mente e até sua segurança sem você perceber. Agora, vamos para o terceiro ponto, e esse é um dos mais traiçoeiros: a mistura entre antidepressivos e medicamentos para dor crônica, como o tramadol. Em pessoas mais jovens, essa combinação já exige cuidado, mas depois dos 60, o risco é ainda maior. Isso porque ela pode causar uma condição chamada síndrome serotonianérgica. Mas calma, você não precisa decorar esse nome. O que você precisa saber é que essa mistura pode causar agitação, tremores, batimento acelerado, confusão mental, suor excessivo e até perda de consciência em casos extremos. E muitas vezes isso começa devagar. A pessoa começa a se sentir mais inquieta, mais sensível, sem entender por quê. A família nota que ela não está como antes.
E ninguém imagina que o vilão é a combinação de dois remédios que sozinhos parecem inofensivos. Eu me lembro de uma história real, da Dona Ivete. Ela tem 72 anos e tomava um antidepressivo há alguns meses. Começou a sentir umas dores no quadril e o médico receitou um analgésico mais forte. Poucos dias depois, ela ficou nervosa, com insônia, começou a falar coisas confusas. A filha achou que era o início de um problema neurológico, mas bastou suspender o segundo remédio, com orientação médica, e em menos de uma semana ela estava de volta ao normal. Às vezes o corpo grita, e a gente não entende o idioma, mas ele está tentando avisar. Vamos agora para o quarto ponto, que é mais sutil, mas pode causar um estrago enorme. Antialérgicos e relaxantes musculares usados juntos. Sabe aquele remédio que você toma para uma coceira ou para uma crise de rinite? Ou aquele relaxante que alivia a tensão nas costas? Separados, tudo certo. Mas juntos, eles podem derrubar você. Isso porque ambos têm um efeito de desligar o sistema nervoso. De novo, a tal da lentidão, a sonolência exagerada, a perda de reflexo. E olha, depois dos 60, o nosso corpo demora mais para processar e eliminar essas substâncias. O que quer dizer que o efeito pode durar mais e ser mais forte. Já ouviu alguém dizer, eu só tomei o remédio e apaguei? Pois é, nem sempre isso é bom sinal. E sabe qual é o problema mais comum nesses casos? A queda. Um tropeço que vira fratura. Uma noite de sono que vira hospital. Então vale a pena perguntar, será que os remédios que você tem em casa se combinam entre si? Ou será que, sem perceber, você está misturando coisas que não deviam andar juntas? Na próxima parte, a gente vai falar do último ponto, um erro que quase ninguém percebe, mas que pode custar caro. Principalmente quando você começa a esquecer onde deixou as coisas ou até o que já tomou. Agora chegou a hora de falar de um dos erros mais comuns e mais perigosos que acontece todos os dias, em milhares de casas. É o hábito de tomar medicamentos sem revisar o que já se está usando. Sabe aquele remédio que sobrou da última vez? Ou aquele que um vizinho recomendou porque funcionou para ele? Ou até mesmo aquele que o médico passou há 2 anos e você segue tomando até hoje, sem retorno? Esse é o tipo de comportamento que parece pequeno, mas que abre caminho para confusão mental, pressão desregulada, dores misteriosas e até acidentes dentro de casa. Muita gente nem percebe. Começa a esquecer o que já tomou, toma de novo, mistura 2 comprimidos parecidos, ou pior, vai à farmácia comprar algo novo, sem saber que já tem uma substância semelhante em outro remédio que já usa. É aí que mora o risco escondido. Porque depois dos 60, o corpo muda. O fígado, os rins, o cérebro, todos levam mais tempo para processar o que a gente coloca para dentro. Ou seja, uma dose que antes não causava nada, agora pode deixar você tonto, instável, confuso. E tudo isso afeta não só a saúde, mas também a sua liberdade, sua autonomia, sua capacidade de viver com clareza e segurança. Por isso, aqui vai uma pergunta sincera. Você quer chegar aos 80 lúcido, forte, caminhando com firmeza? Ou vai continuar tomando o que aparecer pela frente no escuro? Se a resposta é sim, se você quer viver com qualidade, então comece agora. Reveja seus remédios. Converse com um médico de confiança. Peça para alguém montar com você uma lista do que toma, dos horários, das dosagens. Isso pode parecer simples, mas salva vidas, de verdade. Hoje você entendeu que nem todo remédio se combina com outro. Que remédios para dormir, dor, ansiedade ou alergias podem causar mais mal do que bem se usados juntos. E que o perigo muitas vezes está no hábito silencioso de não questionar o que se toma todos os dias. Mas também entendeu que dá para mudar, com calma, com atenção, com coragem de se cuidar de verdade. Você não precisa saber tudo sobre medicina.
Você só precisa saber que sua vida merece esse cuidado. E merece agora. Se tudo que a gente falou aqui fez sentido para você, então não deixe isso para depois. Revise seus medicamentos. Converse com quem cuida da sua saúde. E se tiver dúvidas, peça ajuda. É melhor prevenir hoje do que corrigir amanhã. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, guarde ele com você. Salva aí para assistir de novo. E por favor, manda para alguém que você ama e que também usa muitos remédios. Às vezes, uma informação como essa pode evitar uma queda, uma internação ou algo ainda mais sério. E se você quer continuar aprendendo a cuidar da sua saúde com mais consciência e menos medo, se inscreve aqui no canal. Toda semana tem vídeo novo, com dicas práticas, explicadas com carinho para quem passou dos 60 e quer viver com qualidade. Lembra, não é sobre viver com medo, é sobre viver com clareza. E você merece isso.